Principal responsável por ter vazado os documentos oficiais da Casa Branca é preso nos Estados Unidos. E pasmem, trata-se de um garoto de 21 anos, que fazia parte, inclusive, do setor de tecnologia da Guarda Aérea dos Estados Unidos. Por que ele vazou esses documentos que, inclusive, comprometeram as relações geopolíticas em uma série de níveis nos Estados Unidos? Notícias importantes também relacionadas a testes com mísseis que foram realizados pela Coreia do Norte, que colocaram o Japão em estado de atenção, que já respondeu com exercícios também militares com os Estados Unidos. A China anunciou que vai fechar o espaço aéreo no final de semana da região próxima de Taiwan, e inclusive os americanos, nesses documentos vazados, garantem a Coreia do Norte, digamos assim, late, mas não morde, vai? Vamos para sintetizar mais ou menos essa ideia. Ou seja, a Coreia do Norte não tem todo o poder que ela diz ter. Notícias importantes também relacionadas ao Sergei Lavrov, que fará uma visita à América Latina, inclusive passando pelo Brasil, falando que conta muito com o apoio dos latino-americanos e também com o apoio brasileiro dentro da geopolítica da Rússia. E, para finalizar, se tinha alguma dúvida, pelo menos do posicionamento econômico, de que lado que o Brasil ia ficar, eu acho que depois das declarações hoje, tanto da Dilma quanto do Lula, na China, em conjunto, com as lideranças chinesas, não resta. O Brasil quer se colocar como uma liderança do Sul global, inclusive tendo o Banco dos BRICS como motor desse desenvolvimento. Inclusive citou críticas bem importantes a organizações lideradas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, o Banco Mundial e o próprio FMI. Estamos do lado BRICS da força. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, que é super legal. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo, pessoal, de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira por um preço muito baixo, postem ali, galera, aulas com resumos mensais, temas semanais, sempre atualizando a plataforma, semanalmente atualizando, conteúdo completo de Geografia com lista de exercício, gabarito comentado, além de, claro, a possibilidade de tirar dúvida comigo via WhatsApp, tá bom? Então, link na descrição, menos 70 centavos por dia, e eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte... hoje a gente teve a prisão de Jack Teixeira. Esse garoto, posso chamar de garoto, já tô com 32 anos, alguém com 21 pra mim já é garoto já. Ele foi preso nos Estados Unidos por ser o principal suspeito de ter divulgado as informações, os documentos oficiais do Pentágono da Casa Branca, acerca de uma série de questões da geopolítica americana. Cara, principalmente a gente está falando aqui, dos informantes que existem na Rússia e até no grupo Wagner, que ficavam dando informações de quando que a Rússia ia fazer treinamentos, quais tipos de armas estava utilizando, de presença não só dos Estados Unidos, mas como de membros da OTAN no território da Ucrânia. Inclusive a Casa Branca hoje confirmou sim, há militares americanos que estão instalados na Ucrânia, só que aí, segundo os Estados Unidos, não estariam combatendo, estariam sim na embaixada dos Estados Unidos, participando de toda a logística ali do conflito. Acusou, galera, o Egito, que tem uma relação bem especial, inclusive de financiamento dos Estados Unidos de defesa para o Egito, de financiar 40 mil equipamentos para os russos no conflito. Egito e Rússia negam, o pessoal fala que é uma mentira deslavada. Acusam a Coreia do Sul de estar reticente em apoiar, por exemplo, os ucranianos pela possível retaliação que poderia acontecer contra o seu território, e fala também sobre a questão de Israel. Na questão de Israel, alega que o Mossad, o serviço de inteligência de Israel, estará envolvido nos protestos para tirar o Benjamin Netanyahu do poder, o que seria gravíssimo se fosse verdade. O Mossad e o Benjamin Netanyahu já negaram, e também fala sobre as condições do exército ucraniano. E, pelo menos pelos documentos, estaria em uma situação muito pior do que é divulgado pela mídia internacional. Existem aí várias teorias da conspiração já surgindo, como que, por exemplo, esses documentos foram vazados na tentativa de desinformar a Rússia, porque vai perceber, então, os ucranianos não estão tão fortes assim, acho que eu não preciso me preocupar tanto, Ou seja, passando informações erradas para confundir os russos. Se é verdade ou não, galera, não sei. Mas fato é, um garoto de 21 anos, o Jack Teixeira, que é um funcionário do setor de tecnologia da Guarda Aérea dos Estados Unidos, ter acesso a todos esses documentos e divulgar no grupo que é chamado de Thug Shaker, que é um grupo de mais ou menos 20 a 30 pessoas, coloca aí 25, vai, que discutem temas relacionados a algumas coisas pesadas que eu não posso falar aqui no YouTube, Mas esses grupos aí meio
underground, digamos assim, e fala que ele gosta bastante de jogos de tiro, de armas, o que lá, mas que ele era anti-guerra. E ele falou que ele só compartilhou com os amigos, na verdade não foi ele que falou, né? Mas um dos membros, um garoto de 17 anos, falou que ele só compartilhou esses documentos como forma de mostrar ali para os amigos dele mais próximos alguns segredos de Estado dos Estados Unidos. Cara, eu não sei, tá? Eu aqui, tá? Sou um pouco leigo no assunto, confesso, né? Não faço parte da inteligência americana. Mas ter todos esses documentos de alto escalão na mão de um garoto de 21 anos, que não tem a responsabilidade alguma, e compartilha num grupo de 20 a 30 pessoas, coisas da inteligência americana, não parece meio estranho isso? Não sei, cara, tô levantando hipóteses aqui com vocês, tá? Pra mim parece muito estranho. Inclusive o garoto de 17 anos falou que ele só queria falar um pouquinho sobre a situação como tá, né? Pô, quem não gosta de fazer uma fofoquinha com os amigos, compartilhando o segredo de estados dos Estados Unidos, que tá praticamente envolvido numa guerra com a Rússia e com a China, né? Cara, uma coisa é você, sei lá, compartilhar uma coisa com um grupo, outra coisa é o segredo de estado dos Estados Unidos. Pô, ter isso tão fácil na mão de um garoto de 21 anos me levanta algumas suspeitas, tá? Enfim. Deixa nos comentários o que você acha dessa questão. De novo, né? Possivelmente é ele, mas ainda não existem todas as comprovações necessárias. Mas ele já está, inclusive, preso. Outra notícia, galera, que chamou a atenção tá ligado à Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela fez mais um teste, né? A gente está falando, pessoal, de dezenas de mísseis balísticos que já foram lançados somente em 2023. A última vez que a Coreia do Norte esteve tão, entre aspas, ousada assim, foi em 2017. E dessa vez fez testes com míssil de combustível sólido de longo alcance, galera, que percorreu mais de 1.000 quilômetros, subindo a uma distância próxima ali, galera, dá também milhares de quilômetros. O Japão colocou inclusive a ilha de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do território japonês, em alerta. Algumas pessoas se esconderam, tal, as atividades elas demoraram para serem retomadas, mas pelo que o Fumio Kishida, né, o primeiro-ministro japonês, ele compartilhou, o míssil acabou nem caindo, talvez nem na zona econômica exclusiva japonesa, nem no mar japonês, tá? Mas foi, claro, um momento de tensão. Em retaliação a esses testes que a Coreia do Norte fez, o Japão já convocou e já realizou, inclusive, exercícios aéreos com os Estados Unidos. Que, claro, pessoal, está em prontidão, porque existem, eu diria que assim, mais tenso do mundo da região. Coreia do Sul e Coreia do Norte, Japão e Coreia do Norte, China e Taiwan, Mar da China Meridional. Galera, se tem um ponto de tensão no mundo, é aquela região. Então, existem embarcações, o USS Milius, por exemplo, que está na região. Você tem, por exemplo, a presença nas Filipinas, a presença no Japão, a promessa do Japão se militarizar novamente. Então, assim, é uma região com grande parte dos problemas do mundo, e o Japão tem uma presença, os Estados Unidos tem uma presença muito forte ali naquelas áreas. Bom, não teve mais grandes consequências. A gente pode colocar uma outra notícia importante relacionada à China, fechando também o espaço de Taiwan no final de semana, mas alegando que não é por um motivo tão especial assim, mas pela possível queda de alguns equipamentos aéreos. Só que os próprios documentos confirmam, pelo menos documentos vazados, né? E, de novo, a Casa Branca confirmou a veracidade, confirmou algumas informações que estavam contidas nos documentos, mas dizem que alguns números estavam inflados, então pode ter algum tipo de distorção. Não se sabe se foi quando o Jack Teixeira compartilhou ou se alguém pegou aquelas informações, né, e mudou ali para parecer um pouco mais pró-Rússia e contrário os ucranianos. Ou até mesmo americano, para desinformar. Cara, tudo, né, geopolítica, tudo vale. Pois bem, mas nesse documento estava escrito que a Coreia do Norte, ela faz os testes, só que grande parte dos mísseis que ela testa não são mísseis operacionais. Então é muito mais coisa para ameaçar, principalmente, o Japão e a Coreia do Sul, e até os Estados Unidos, claro, né? Do que propriamente uma capacidade de atacar os americanos. Lembrando que recentemente a Coreia do Norte fez alguns desfiles, até com a filha do Kim Jong um, com uma série de mísseis balísticos, inclusive alguns com capacidade de atingir o território norte-americano. Os Estados Unidos, pelo menos, desconfia que a Coreia do Norte não tenha toda essa potência que ela diz ter. Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, fará uma visita à América Latina, inclusive passando pelo território brasileiro. O Lula vai voltar de viagem da China no dia 15 e no dia 17 ele se reúne com Sergei Lavrov. Lembrando, pessoal, que até o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, também fez uma visita à Rússia, negociando com membros próximos ali do Putin. Então o intercâmbio está bem importante, né, entre Brasil e Rússia. E o Sergei Lavrov, ele fez questão, galera, de confirmar o porquê que ele está indo para a América Latina, garantindo que a Rússia tem uma relação especial com praticamente todos os membros da CELAC,
que é aquele grupo que, inclusive, o Brasil voltou agora no início do ano, né? Tinha saído durante o governo Bolsonaro, voltou agora no governo Lula, falando que, por exemplo, as relações com a América Latina, elas cresceram 3,8% somente em 2022. E, inclusive, aproveitou para falar que o mundo está muito tenso e que ele vai buscar uma estabilidade mundial associando-se a países que nunca foram reverenciados, nunca foram valorizados dentro da antiga ordem mundial. E quando ele fala da antiga ordem mundial, ele fala que a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, em caráter hegemônico, que queria colocar ele como posição de liderança e os países do G7 como países subalternos, mas também uma oligarquia que comandaria essa ordem mundial. E ele fala que isso não existe mais. A Rússia está vindo em direção à América Latina para garantir que todos os países da região tenham poder de decisão, tenham voz na geopolítica internacional. E é claro, galera, não dá para ser inocente, né? Nossa, professor, como a Rússia é boazinha, como a China é boazinha, ela tá querendo ouvir o que o Brasil, o que a Argentina, o que, sei lá, o Caribe tem para falar. Galera, vamos ser sinceros aqui, né? Não existe bonzinho na geopolítica internacional. O que a China e a Rússia querem, principalmente a China, é que essa nova ordem geopolítica mais democrática, com a valorização dos países emergentes, coloque um novo ator em cena, o grupo dos emergentes. E adivinha só, uma chance, né? Para quem vai ser a liderança desses países emergentes? China e Rússia. Claro, né, pessoal? O que eles querem é se colocar no topo de um novo grupo. Ah, porque a China e a Rússia são malvadas? Não, porque elas são países, elas são estados que pensam nos seus próprios interesses. É natural isso, tá bom? Inclusive, ele falou que os Estados Unidos praticam neocolonialismo e a prova disso está na interferência na soberania de vários países, isso desde a década de 90, talvez até antes, né? Citando casos como, por exemplo, Iraque, Síria, Iugoslávia, né? A região da Sérvia, por exemplo. E Afeganistão, aí, dentre outros, né? Cuba, Venezuela, dentre outros países que os americanos alegam uma suposta democracia, mas só têm vontade de colocar a sua hegemonia geopolítica internacional. E para finalizar o nosso vídeo, talvez o tema mais importante, porque tange ao Brasil e ao mundo. A gente sabe que o Lula, pessoal, depois daquele tempo que ele não pôde viajar, porque estava com a doença respiratória, aí acabou indo para a China e tal, né? Primeiro, hoje ele passou no NDB, só que eu vou falar disso depois, tá? Mas ele passou pela Huawei. O que é a Huawei, professor? É uma empresa chinesa, liderança em comunicação. E ela é, talvez, a principal empresa responsável pelo 5G, inclusive participou do leilão aqui no Brasil. As empresas que tinham ligações com a Huawei foram autorizadas a participar do leilão, apesar que na época, eu lembro, galera, o Jake Sullivan, que é um secretário importante dos Estados Unidos, ele até fez uma promessa ao Brasil. Brasil, se você proibir a Huawei de participar do leilão do 5G, eu me comprometo a colocar você como um assessor especial, digamos, como um parceiro global da OTAN. Na época, o Brasil fez mais ou menos, né? A gente separou em dois. A parte civil com a presença da Huawei e a parte mais ligada ao Estado, a caráter militar, sem a presença da Huawei. Por que isso? Porque a Huawei ela é acusada em uma série de países de prática de espionagem, de pegar os dados e mandar esses dados para o Estado americano, ou então para o seu bel prazer aí, né? Para o seu bel uso, para fazer manipulação, por exemplo, da democracia, propaganda, padrões de consumo, enfim, galera, os dados, eles são hoje o petróleo do século XXI. E é fato que quem controla os dados ganha um poder geopolítico significativo, inclusive como maneira de propaganda, a tal da guerra híbrida, né? Pô, galera, convencimento, perfis falsos, pós-verdade, de convencer tal candidato, população que o candidato é ruim, que o outro é bom, que a China é melhor, tal. Então, há uma preocupação dos Estados Unidos em não perder a sua hegemonia na comunicação. Galera, se a gente pegar até 5 anos atrás, o GAFA, né? Google, Apple, Facebook e Amazon, é que hoje é o Meta, né? Não é mais o Facebook. Mas eram responsáveis por mais de 90% dos dados do mundo. E os americanos, eles vêm perdendo essa hegemonia. Então preocupa. E os americanos colocam a Huawei como empresa não grata em uma série de países. Inclusive impedindo de participar das comunicações. Reino Unido, Austrália, Canadá, Estados Unidos e o Brasil. A primeira empresa que ele visita ser a Huawei e prometendo cooperação no 5G e até no 6G, eu acho que é muito sintomático da posição brasileira nesse momento. Inclusive, fontes da CNN, tá, relataram que os americanos estão sim incomodados com a visita do Brasil à China. Só que também teve a visita ao NDB, quando teve a nomeação, né? Na verdade, já tinha sido nomeada, mas como se fosse uma cerimônia oficial da Dilma como a presidente do NDB. Na prática, todos os países dos BRICS, eles colocam uma certa quantia
ali no NDB, e aí quando o Brasil quer fazer um projeto de infraestrutura, ou a China, ou a Índia, a África do Sul, eles podem pegar aquelas reservas e utilizar para financiamento. Cara, convenhamos, é mais ou menos, né, o que o FMI e o Banco Mundial fazem. O FMI empresta para países em situação de dívida, Grécia, Argentina, e o Banco Mundial, geralmente para investimentos em infraestrutura. Pois bem, o que o Lula falou? Que o FMI é uma instituição que não respeita a soberania de cada um dos países. Fez críticas severas ao FMI. O Brasil, por exemplo, na década de 90, teve que se endividar bastante com o FMI, e eu lembro, galera, também, né? Eu já era novinho, mas já estudei bastante sobre isso, de protestos, fora FMI, não sei o que lá tal. Porque o FMI, quando empresta dinheiro para um país, ele exige que o país adote algumas medidas. Medidas de austeridade, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, que privatize algumas empresas, que abra a economia em alguns setores. Ou seja, você perde a sua soberania emprestando dinheiro para o FMI e para o Banco Mundial. Inclusive, criticou, por exemplo, a atuação do FMI na Argentina, alegando que o FMI suga a Argentina, tira qualquer tipo de possibilidade, porque pela visão atual do governo brasileiro, o desenvolvimento ele vem muito mais pela ação do Estado do que pela ação da iniciativa privada. Então, se o FMI ele tira a capacidade de investimento do Estado, porque precisa aumentar os impostos, precisa gastar menos, naturalmente você dificulta o crescimento do país, na visão do governo Lula, claro, tá? Então criticou o FMI e colocou que o NDB, o novo banco dos BRICS, vai ter a responsabilidade de liderar um banco do Sul global. A ideia não é que fique somente nos membros dos BRICS, mas que seja um banco de financiamento do Sul global, tá? E quando eu falo Sul global, não é Sul para baixo, é hemisfério Sul colocando tipo o México, vai. O México claramente está na América do Norte, mas faz parte de uma divisão do Sul global. Enquanto, sei lá, a Austrália está no hemisfério Sul, mas faz parte da divisão do Norte global. Pelas características sociais, econômicas e políticas, claro, tá? Então colocou que o NDB tem essa preocupação, inclusive citou que já conseguiu até alguns novos membros, falou, por exemplo, que Egito, Emirados Árabes, Bangladesh e Uruguai já estão nos BRICS, e falou sobre a possibilidade de uma moeda única dos BRICS. Aí, penso eu, tá? Não acho que ele quis falar moeda única. Acho que ele quis falar moeda comum, que são coisas diferentes. Moeda única seria tipo, sei lá, Brasil, Rússia, China abandonam as suas moedas, né, o rublo, o yuan, o real, e adotam uma única moeda, estilo euro, da União Europeia. Moeda comum é você criar mais uma moeda, ou utilizar o yuan, o rublo, o real, tal, colocando essa moeda como moeda de troca. Ele até falou, né, pô, mas quem decidiu que o dólar tem que ser a moeda mundial? Por que o dólar? Eu tenho que ir lá, preciso de dólar para conseguir exportar tal. Na verdade, isso vem desde o acordo de Bretton Woods, 1944, padrão dólar-ouro. Aí, em 71, Nixon extinguiu, né, o lastro em ouro e utilizou o padrão dólar como esse padrão internacional de trocas comerciais. Então, ele começou a questionar isso, colocando... A gente sabe, né, pessoal, Brasil e China já fecharam um acordo de trocas em yuan, e é fato que o mundo está tentando se desdolarizar. Se a gente pegar, por exemplo, a própria questão das sanções americanas que foram praticadas contra a Rússia, e aqui não estou julgando se está certo ou não, tá? Estou julgando as sanções americanas que foram praticadas contra a Rússia congelaram ativos internacionais dos russos. E por que os Estados Unidos têm tanto esse poder? Porque as reservas estão em dólar, grande parte dos investimentos estão em dólar. Então, a ideia do Brasil, segundo a proposta desse governo, é diversificar as moedas, talvez com yuan, a gente não sabe, não foi falado sobre isso, claro, tá? Mas colocar uma moeda comum entre os membros dos BRICS para ser essa moeda de trocas comerciais. Professor, o que você acha disso? Penso eu, tá? Quanto mais diversidade, melhor. Só tem que tomar cuidado com a moeda que vai ser utilizada. Por quê? Por exemplo, moeda comum Brasil e Argentina. A SUR, por exemplo. Eu, particularmente, não sou tão favorável, porque o Brasil possui uma balança comercial positiva com os argentinos. Então a gente vai começar a acumular muita SUR. Quem aceita a SUR? Ninguém, né? Argentina, entende? Agora, se a gente fala de uma moeda comum dos BRICS, e os BRICS têm essa intenção de colocar também Egito, Indonésia, Bangladesh, Uruguai, etc., aí pode ser que a gente não abandonar, tá? Mas diminuir um pouco a dependência do dólar e colocar outras moedas que são bem aceitas pela comunidade internacional, talvez aumente um pouco até a nossa soberania. E aí, galera, você acha que é uma escolha certa? Porque assim, né? Tá cogitando até que, inclusive, o Brasil pode entrar na nova Rota da Seda. Aí realmente vai ser um carimbo, ó. Estamos abandonando esse eixo ocidental e, economicamente, a gente está se aliando muito mais com os chineses. Se não foi carimbado até agora,
tá uns 90%, vai, digamos, pô, a chancela de Rota da Seda seria o carimbo oficial. Você acha que o Brasil está indo no caminho certo? Deveria ser esse mesmo o caminho do Brasil? Se associar mais com os BRICS, com a China, Rússia, Índia, países emergentes? Ser uma liderança desse sul global aí? Ou associar mais às democracias liberais ocidentais, Estados Unidos e União Europeia? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.